Por Black Clover ser cheio de desenvolvimento e referências, obviamente que muitos personagens seriam inspirados em coisas fora da ficção, como por exemplo o Ribos Morte, que tem o nome de um compositor francês, ou então o Julius Ovacrono, que tem o nome do deus do tempo. Então você já sabe que os membros dos Touros Negros não poderiam ficar de fora dessa, né? Por causa disso que neste vídeo falarei sobre o significado de quase todos os membros desse esquadrão. E vou começar pelo Henry Legoland. Para quem conhece a história do Henry Legoland e também conhece o seu poder, perceberá que o significado do seu nome faz total sentido com ele. Afinal, Henry significa o governante da casa, ou que manda em casa, ou então se preferir o príncipe do lar, o que faz uma clara referência de quando ele foi abandonado pelos seus pais e literalmente virou o dono do lugar que no futuro viraria o QG dos Touros Negros. Já o Legoland em seu nome é muito óbvio para muitas pessoas, mas mesmo assim não deixa de ser um nome muito genial. Afinal, para quem não percebeu, o Legoland vem da empresa Lego, que tem um parque chamado Legoland, onde há brinquedos gigantes montados peça por peças, fazendo jus à magia de recombinação do Henry. Agora eu vou falar sobre o Gordon Agrippa. O seu primeiro nome, Gordon, significa fortaleza espaçosa, ou amplo e forte. E apesar de parecer que esse nome não há ligação com Gordon em si, provavelmente esse nome deve estar ligado com seus melhores feitos de Black Clover até agora. Como por exemplo, quando ele protege o QG dos Touros Negros mais a Grey, o Gauch e o Henry. Ou então quando ele amplifica o poder do Henry, que é uma fortaleza ambulante, fazendo seus poderes virar uma espécie de anti-magia. Já o nome Agrippa é uma baita referência que o autor de Black Clover fez para o Gordon. Afinal, esse nome foi usado por um alquimista e ocultista alemão chamado Heinrich Cornelius Agrippa, e para quem não sabe, os alquimistas gostam de fazer pesquisas, assim como a família do Gordon Agrippa faz para acabar com as maldições das pessoas de Black Clover. Agora eu vou falar sobre a Grey. Como a Grey não teve esse sobrenome revelado, nós iremos falar somente sobre o seu nome, que no caso tem o significado de cinza, ou então brilho brilhante. E esse nome da Grey geralmente pode ser usado tanto para homens quanto para mulheres, o que faz total sentido para a personagem, já que no começo da obra, a Grey na verdade era o Grey por se disfarçar de homem. Mas isso com certeza não é o bastante, já que a cor cinza é considerada uma cor neutra por ser uma mistura da cor preta com a cor branca, fazendo jus à magia de transmutação, que pode fazer ela ser quem ela quiser. Dessa forma dá para perceber o grande cuidado que o autor teve para criar a personagem, afinal ela seria desenvolvida ao longo da série, e o seu nome não faria sentido algum se não fosse algo neutro. Agora eu vou falar sobre a Vanessa Inoteca. O nome da Vanessa em si significa borboleta, sonhador, idealista e hipersensível, sendo mais um nome a acertar de cheio pelo autor, que conseguiu desenvolver bem a história da Vanessa Inoteca, seguindo o que seu nome realmente significa. Afinal, ela realmente sonhava muitas das vezes sair da jaula em que foi mantida presa pela Rainha das Bruxas, e por consequência disso ela também queria ser livre, como a borboleta no caso é. Então quando Yamasalve no futuro ela entra em seu esquadrão, ela começa a seguir seus ideais fielmente vindo dos Touros Negros, mas além disso ela mostrou ser hipersensível quando o Asta perde o movimento dos seus braços, com ela querendo ajudar de todas as formas, sendo capaz até mesmo de virar uma escrava da Rainha das Bruxas para que o Asta recuperasse o movimento dos seus braços, mostrando seu lado mais humano. Enquanto seu nome Inoteca significa bar de vinhos, sendo a clara referência ao seu hábito compulsivo de beber vinhos a todo momento. Agora eu vou falar sobre o Gauche de Lai. O significado do nome do Gauche em francês é esquerda ou estranho, e tirando esse significado de esquerda, o estranho se adequa muito ao Gauche, pois eu tenho quase certeza que em algum momento em que ele estava admirando a sua irmã de maneira assustadora, você assim como eu já considerou aquilo como algo completamente estranho. Mas o autor gosta tanto de enfatizar a loucura do Gauche, que até mesmo seu sobrenome Adilai tem um significado completamente condizente com o jeito do personagem. Afinal, Adilai significa meu testemunho, mostrando o lado possessivo que ele tem pela sua irmã, já que ele considera ela dele e tem um grande fascínio por ela como se fosse uma religião. E uma curiosidade a mais sobre o nome do Gauche é que antes dos capítulos atuais seu nome seria Gauche Adorei, mas ainda bem que o Tabata resolveu mudar, né? Agora eu vou falar sobre o Magna Swin. O seu primeiro nome Magna vem do latim da palavra Magnus, que significa grande, o nome que era muito utilizado por monarcas da Noruega e Dinamarca, que eram retratados como pessoas fortes e poderosas. E isso faz total sentido com o personagem, afinal Magna é alguém extremamente poderoso apesar de ser um camponês. Além disso, não podemos esquecer da preferência do Magna por homens durões como Yami Sukehiro, o que condiz ainda mais com o significado do nome do personagem. Já o seu sobrenome Swin tem vários significados, porém o que mais chamou a minha atenção foi o seu significado no box, onde essa palavra significa golpes laterais com os movimentos dos braços, fazendo total sentido que o Magna tenha esse sobrenome, já que por ser um camponês, na maioria das vezes a sua mana se esgota e ele precisa de usar os seus braços para finalizar seus inimigos.
Agora eu vou falar sobre o Zoro Ideale. O nome do Zoro Ideale é muito bonito e acaba tendo uma sonoridade muito bacana, com esse nome tendo origem árabe, significando áurea, ou de ouro, ou então brilhante como ouro, quando esses nomes acabam ficando juntos. Um detalhe sobre esse nome é que ele é frequentemente usado por mulheres, por isso existe uma grande discussão em fóruns japoneses sobre o uso do nome Zora para personagens masculinos, e a princípio a gente não percebe uma referência do nome do Zora com seu jeito de ser, ou de como a sua história foi desenvolvida ao decorrer da obra, mas se a gente pesquisar mais a fundo sobre o seu nome, percebemos que este nome remete à infância, o que foi bastante destacado no Zoro Ideale, para explicar do porquê ele odeia tanto corrupção. Já seu sobrenome Ideale provavelmente vem de ideal, coisa que o Zoro Ideale vem construindo desde a morte do seu pai. Agora eu vou falar sobre o Lucky Vocha. O nome do Lucky vem do latim significando luz da minha vida e também vem do inglês significando sorte. E ambos o significado faz total sentido para o personagem. Afinal, o Lucky, querendo ou não, foi a luz da mãe dele por algum tempo e também tem uma personalidade muito alegre por estar sempre sorrindo. Enquanto a sua sorte, ele teve bastante sorte de nascer um plebeu com poderes mágicos mais elevados do que muitos nobres. Além disso, ele foi o único plebeu possuído por um elfo, aumentando ainda mais a sua mana, deixando ele em um outro nível totalmente diferente de um plebeu comum. Já o seu sobrenome Vocha é obviamente uma referência à palavra Volts, que remete à eletricidade, que com certeza está fazendo jus à sua magia de relâmpago. Agora eu vou falar sobre o Night Faust. O nome do Night vem do alemão significando noite, o que faz um grande contraste com seu irmão gêmeo chamado Morgen, que tem um nome também do alemão significando manhã. Esses nomes retratam bem tanto a magia quanto a personalidade dos dois irmãos, já que tanto o Night possui a magia de sombras, enquanto seu irmão gêmeo possuía a magia de luz. Porém, no caso do Night, as referências acabam sendo ainda mais profundas. Afinal, existe o folclore alemão conhecido como Noite de Walpurgis, que é muito famoso por ser um poema trágico, assim como a vida do vice-capitão. Além disso, o autor fez uma referência ainda maior quando juntou a inicial de cada demônio do Night Faust, fazendo essas iniciais se tornarem a palavra Walpurgis, o que mostra que o autor teve muito cuidado até mesmo na hora de criar os seus demônios. E Faust vem do nome Goethe Faust, que é o nome do poema trágico que contém a noite do Walpurgis. Agora eu vou falar sobre a Noelle Silva. O nome Noelle possui um significado muito interessante, sendo aquele que nasceu no Natal na data de Cristo. E apesar da Noelle ter nascido no dia 15 de novembro em Black Clover, a referência que eu tô quis passar para ela deve estar mais ligado com a história do seu nascimento do que com a data do nascimento da Noelle em si. Porque a gente sabe que a história da Noelle foi traçada com os acontecimentos do seu nascimento, afinal seus irmãos, tirando Nozel, achavam que sua mãe havia morrido dando à luz a Noelle, e dessa forma eles a humilharam, fizeram ela se sentir segura, que acarretou em toda a história que a gente conhece sobre a personagem poderosa que ela é hoje em dia. Já esse Silva é muito famoso por nós brasileiros, mas talvez muitos não saibam de onde vem esse nome. E esse nome era muito utilizado por pessoas da nobreza de Portugal, que descendiam de um povo muito importante há muito tempo atrás, e existe até mesmo aqueles que acreditam que eles eram descendentes de um herói grego lendário chamado Enéas. Agora eu vou falar sobre o Yami Sukehiro. Para quem acompanha bastante animes, já está bem familiarizado com a palavra Yami. Afinal, essa palavra significa escuridão ou sombrio, sendo uma clara referência à magia de escuridão do capitão mais casca-grossa de Black Clover. Já o seu sobrenome Sukehiro significa palavras como preciso, afiado e delicado, e tirando a parte da palavra delicado, o restante faz bastante sentido com o capitão. Afinal, ele é um dos melhores espadachins de Black Clover, possuindo um dos cortes mais afiados e precisos chamado corte dimensional, capaz até mesmo de destruir o mundo dos sonhos da Drophian Zulf. Agora eu vou falar sobre o Asta. O nome do Asta tem origem germânica, significando brilhante como estrela, e esse é o motivo pelo qual o Asta carrega uma estrela em sua faixa. Tanto que antes do autor ter definido o nome do protagonista de Asta, anteriormente ele seria chamado de Astra, que também significa estrela. E esse nome, além de bonito por causa do significado, ele também representa muito bem um Asta que realmente brilha, se destacando em todos os lugares que ele aparece. Dessa forma, faz total sentido ele ter inspirado vários personagens ao decorrer da obra. No entanto, pode ser uma simples coincidência, mas o nome Asta é muito parecido com o do demônio chamado Astaroth. Esse demônio é o grão-duque do inferno, e junto de Beelzebub e Lúcifer, ele faz parte da trindade infernal. Será que esse demônio é o pai do Asta? Ou será que ele é o próprio Asta? A gente não sabe, mas com certeza você já deve ter se perguntado do porquê o Asta foi recusado nos esquadrões. Por isso que eu vou deixar um vídeo na tela final para você ir lá assistir, e até mais!